gente vai ter um bate-papo um pouco diferente do que aconteceram nos outros. A gente está fazendo uma série de conversas chamadas no Pod, onde a gente tenta mostrar para a escola que o aluno também pode ter uma vida ativa e algumas outras conexões com a escola. Então, nós já conversamos sobre brincar, nós já conversamos sobre celulares logo no início do ano, e chegou a hora da gente conversar um pouco sobre adolescentes. Então, o bate-papo da gente não é um bate-papo que vai falar sobre somente os celulares. Esse aqui não é uma conversa para falar sobre celulares, é para a gente falar sobre a relação entre os adolescentes e a escola. Bom, eu não preparei uma apresentação, porque eu queria conversar olhando para a tela junto com vocês, e eu gostaria que essa conversa daqui ela se transformasse também numa grande reflexão minha e reflexão de vocês. Adolescente sempre foi o meu principal objeto de estudo como educador. Eu sempre estudei bastante sobre como funciona o cérebro do adolescente, como a maneira com que ele trata. Sou pai de um adolescente também de 15 anos, então eu vivo isso também dentro do dia a dia. E eu entendo que a escola, ela, em determinado momento, cria afastamentos do adolescente. E a gente tem que entender o porquê que a gente sofre esse afastamento e o que esses adolescentes pedem para a gente. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre a posição da escola e a evolução dela, da entrega dela para a comunidade. Quando a gente analisa uma escola somente com os olhos, sem entender pedagogicamente da sua ação educacional, e visita qualquer escola que a gente, qualquer também não, mas uma boa parte das escolas que existem no Brasil, a gente entende perfeitamente uma diferença de tratamento do espaço. Em geral, crianças pequenas, até 3 anos de idade, elas têm um tipo de tratamento de espaço. Elas têm espaços coloridos, elas têm acesso a brinquedos, elas têm acesso a jogos, personagens, ela tem acesso a uma série de materiais construtivos dela, lúdicos, que suportam a aprendizagem. A partir do momento que ela entra dentro do seu ensino fundamental, anos iniciais da alfabetização, ela começa a se afastar disso. A entrada no parque, por exemplo, passa a ter um horário mais restrito. O tempo dessa criança em sala de aula, ela passa a ser maior. A forma com que essa criança ela é cobrada também muda. Eu sei que isso tudo faz parte do processo de amadurecimento e é necessário pelo conteúdo que a gente tem que trabalhar. Porém, parte daquela ludicidade que acontece na educação infantil e do própria entrega do espaço, ela começa a ficar um pouco mais rígida. Quando essa criança vira para o ensino fundamental anos finais, aí eu estou colocando essa galera do 6º ano em diante, aí desaparece tudo. Em geral, ele perde oportunidade de ir para parques, ele perde oportunidade de brincar, ele passa a perder jogos, porque não existem mais jogos para ele. Os jogos geralmente são jogos de ping-pong ou pebolim, mas os jogos de tabuleiro ou os jogos criados por eles em geral desaparecem, as cores somem, os personagens somem, ele passa a ser tratado dos seus 11 anos aos 17, que é quando ele sai da escola, de uma maneira única. Em geral, essa escola ela é monocromática, é uma escola que se cria um padrão de carteira onde eu sento naquela carteira pelos meus próximos 6 anos de vida, 7 anos de vida, perdão. É um local onde eu não tenho um parque adequado para mim. O meu parque é minha quadra,
no momento em que eu posso usar a quadra. Eu acho até interessante, porque em algumas dessas escolas, ou em muitas delas, a própria cantina funciona como um elemento de controlador de movimentos desse adolescente. Quantas cantinas eu não conheço de escolas que tem apenas um caixa, o aluno tem 20 minutos de recreio e passa 15 minutos na fila do caixa? Não sei por quê. Talvez porque quando ele está na fila do caixa ele não está correndo, ele não está brigando com ninguém, ele está conversando com quem está na frente e atrás. Talvez porque a gente traduza que se esse adolescente tiver um pouco só de liberdade, ele também estará livre para poder brigar com alguém. Existem algumas concepções que a gente traz de endurecimento da escola, endurecimento da forma com que a gente trata. E eu não estou falando de metodologias educacionais, eu estou falando da estrutura. O que essa estrutura entrega, o que a nossa estrutura mostra para eles, e como eles leem essa estrutura. Ou como a gente, quer dizer, leem porque eu sei que leem porque eu escuto, mas eu não sei se vocês escutam os adolescentes a ponto de entender isso deles. Mas o fato é que quando a gente vai para fora da escola e a gente observa outros espaços que esses adolescentes usam, esses espaços muitas vezes são povoados de adolescentes ávidos por movimento e por liberdade. Seja quando eles estão andando dentro de um shopping, que eles não param de circular, andam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sentam em praça de alimentação, conversam, conversam, conversam. Ou seja, quando a gente vai numa praça, e eles estão na praça andando de skate, jogando bola, jogando basquete, ou somente sentados em escadas conversando. Mas a gente não entrega esse espaço para que ele faça isso dentro da escola. Esse conceito que a gente traduz para dentro da escola, ele acaba sim endurecendo esse nosso adolescente, porque a gente começa a criar uma distância entre a necessidade ou o desejo dele e aquilo que a gente efetivamente entrega. E eu não estou falando também isso só para uma percepção minha. Existem algumas questões que a gente precisa observar. Durante muitos anos, eu ajudo escolas a fazerem pesquisas, né, dentro de um processo de trabalho. E o que eu fiz foi pegar recortes dos 2 últimos anos. Eu não tenho ainda as minhas rodadas de 2025 prontas, mas eu peguei em 2023 e 2024. Eu peguei respostas de adolescentes entre 12 e 17 anos de idade, de 5 escolas diferentes que eu trabalho, eu presto alguma assessoria de trabalho. São 2.398 pesquisas analisadas. E o que eu fiz foi buscar somente as respostas escritas por eles. Então, eu abstraí respostas de múltipla escolha. Eu busquei 2.398 respostas onde esses adolescentes indicam quais são as mudanças que eles gostariam da escola e como é que eles entendem as melhorias. Que melhorias são essas? Essas 5 escolas são localizadas em diferentes estados do Brasil, em diferentes regiões, sul, sudeste, nordeste do Brasil, e isso torna um retrato muito fiel do que a gente vive. E olha só que interessante, né? O que eles pedem para as escolas? O que os adolescentes pedem? Eu fiz uma análise e fui puxando essa análise até uma estratificação onde saíram 6 grandes pedidos. O primeiro grande pedido desses adolescentes foi: eu quero mais tempo na escola sem aula. Olha que interessante isso. Mais tempo dentro da escola, mas eu não quero ficar dentro da escola tendo aula. Então, me entregue tempo para que eu possa ficar com os meus amigos, para que eu possa brincar do que eu quiser, para que eu possa me conectar com outras pessoas. É engraçado isso, porque eu lembro quando eu era
adolescente também, e estudava em colégio, quando não tinha a última aula, né, ou porque um professor faltou e as aulas foram adiantadas, ou porque aconteceu alguma questão, a gente era liberado para ir mais cedo para casa. E aí a gente ficava na escola tentando conversar, né, até que a dona Maria, que era a inspetora da escola, passava pela gente, batia no ombro e falava assim: gente, está na hora de ir para casa. E a gente respondia assim: não, a gente está aqui, não precisa ir para casa, a gente está aqui conversando. E a dona Maria falava assim: escola não é lugar de conversar, escola é lugar de estudar. E ela efetivamente colocava a gente para fora da escola. Engraçado porque quando a gente saía da escola e ficava conversando na porta da escola, ela ia na porta da escola e reclamava que a gente estava conversando na porta da escola. E tem que ir para casa. Eu falei assim: mas você já expulsou a gente de dentro da escola, agora você quer expulsar a gente da rua? Da rua não dá para expulsar a gente. Mas, gente, eu tenho 50 anos de idade quase. Isso aconteceu 35 anos atrás. E eu percebo que o comportamento hoje não difere muito. A não ser o cuidado que vocês têm de não liberar alunos mais cedo, eu não entendo, dentro das escolas, uma infraestrutura adequada e tempo adequado para que esses adolescentes se tornem amigos. Na maior parte do Brasil, inclusive, isso é um grande problema, porque a gente não tem confiança mais que os adolescentes andem na rua livres para lá e para cá. Então, esses adolescentes, em geral, vivem em apartamentos ou casas, eles saem desses lugares, entram numa caixa de metal com roda, um carro, uma van, o que quer que seja, vão para a escola, é um espaço controlado, saem da escola, voltam para esse espaço fechado e voltam para outro espaço fechado. Quando eles vão para um outro espaço que não é escola nem casa, eles vão para um shopping ou vão para a casa de alguém, eles não andam mais na rua. Vocês sabem, como escolas, que se vocês propuserem para que esses alunos façam trabalhos de casa, junto com os seus amigos, será que eles vão ter liberdade de ir um a pé para a casa do outro fazer trabalho? É muito difícil que isso aconteça. Esse cenário que a gente vive na nossa sociedade afasta esses adolescentes presencialmente. Ele não tem mais um outro espaço para encontrar um similar a ele presencialmente. E aí ele guarda essas amizades dentro do smartphone, porque é ali que ele circula e conversa com os amigos dele. Ele encontrou, dentro dos aplicativos de comunicação ou das redes sociais, uma maneira de continuar conectado com os amigos. Porque presencialmente ele não tem tempo para isso acontecer. Em geral, quando ele entra na escola, o fenômeno que acontece é que ele cruza a linha de entrada da escola, existe um adulto que fica próximo dele como professor. E esse adulto fica do lado dele, se revezando com outros adultos, até o momento que ele vai embora. A gente, como escola, não consegue entender a presença de adolescentes sem um adulto dando uma aula para ele. E o que ele pede, dos 6 pontos, o ponto principal que ele pede, o primeiro é mais tempo na escola sem aulas. Talvez porque ele queira fazer amizades. A segunda questão que ele pede, uma questão muito interessante. Ele pede início da aula mais tarde e término da aula mais cedo. Ou o término mais cedo. Um dos dois. Ou inicia mais tarde ou termina mais cedo. Que é interessante, né? Porque há N estudos, são diversos estudos que apontam como essas crianças e adolescentes não funcionam de manhã. Inclusive, certa vez eu estava com o professor Hugo Monteiro Ferreira, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, autor de um livro sensacional chamado Geração do Quarto, profundo especialista em adolescente. Eu estava com ele numa escola e ele perguntou para a escola assim: que horas os adolescentes entram? E a escola falou 7h05. E a resposta dele falou assim: é uma violência, né? É uma violência contra o aluno. Eu não sei como o cérebro deles funciona esse horário, mas os estudos apontam que o rendimento desses adolescentes nas primeiras horas do dia é muito pior do que o rendimento nas horas seguintes.
Talvez vocês consigam perceber isso com os seus próprios professores que dão aula no primeiro tempo. Será que o primeiro horário da aula tem um rendimento tão bom quanto o segundo ou o terceiro horário de aula? Então, o que esses adolescentes pedem aqui, quando eles pedem esse ajuste no tempo, é que eles entendem que eles precisam começar a escola mais tarde para poder dar conta do sono deles, ou precisam terminar mais cedo para que eles tenham tempo livre para fazer o que eles querem. Porque dentro da escola eles não encontram esse espaço de fazer o que eles desejam, inclusive pode ser até fazer amizades. Talvez então a gente tenha como escola que entender como está a relação entre tempo, horário e necessidade, não é desejo, é necessidade desses adolescentes. O terceiro ponto que ele pede são melhorias na infraestrutura. E olha que interessante, ele diz assim: eu quero melhor infraestrutura para o adolescente, não é para a escola não, tá? E olha como é que isso muda a frase completamente. O que esse adolescente está pedindo para a gente é que essa escola tenha espaços adequados para a necessidade dele, para que ele consiga ter espaço de descanso, sofá, poltrona, lugar para ele dar uma cochilada, um canto para que ele carregue o telefone dele. Eu sei que hoje não pode usar o telefone, mas que ele possa escutar a música dele. A gente está entendendo que ele gostaria de ter dentro desse espaço, junto com os amigos dele, uma infraestrutura adequada. É interessante porque algumas vezes a gente enxerga alguns lugares que entregam essas infraestruturas adequadas para adolescentes. E eu, pelo menos, frequento shoppings que têm infraestruturas adequadas para adolescentes, inclusive com salas de coworking onde eles vão para poder ligar aos Chromebooks deles e desenvolver seus trabalhos, ou bibliotecas com espaços para adolescentes, onde dentro dessas bibliotecas tem sim poltrona, tem espaços de leitura, tem espaço de trabalho coletivo, porque foram espaços construídos para que o adolescente se sinta bem e acolhido. O quarto ponto que eles pedem é um bem-estar. Bem-estar para eles significa que eles querem ser ouvidos, eles querem ter voz dentro da escola, eles querem ter oportunidade de fala. E para isso, as aulas precisam ter metodologias diferentes do que as metodologias expositivas. E essa é a primeira vez que eu estou conversando com vocês sobre metodologia. Que eu expliquei para vocês que o trabalho de proximidade com o adolescente não acontece só com metodologias diferentes dos professores, mas ele acontece muito quando nós entregamos para eles aulas que permitam com que eles falem em espaços que permitam com que eles falem. Então, olha só, eu preciso ter mais tempo na escola de uma forma livre para que ele construa suas amizades e faça as relações que ele precisar. Eu preciso começar a aula um pouco mais tarde ou terminar mais cedo respeitando o sono dele. Eu preciso entregar a infraestrutura para ele e não para a escola. E eu preciso trabalhar com os meus professores nesse quarto ponto para que as metodologias educacionais passem a escutar tanto eles quanto eles escutam os professores. Então, o que ele gostaria aqui é um processo de equidade. Olha, eu já escuto muito o adulto, mas eu tenho muito para poder falar. Eu gostaria também que o adulto me escutasse. A isso ele chama de bem-estar. Olha que interessante, né? O quinto ponto chama diversão. Para ele, diversão significa uma escola que não se resume à sala de aula. Uma escola que pode entregar para ele mais do que uma sala de aula. E pode entregar para ele espaços de conexão, espaços de descanso, teatro, arte, cinema. Eu posso entregar para ele espaço de estudo,
que possa entregar para ele oportunidade para que ele aprenda, oportunidade para que ele brinque, para que ele jogue o jogo dele, ou para que ele não faça nada. Inclusive, para que ele possa cochilar, porque cochilar também faz parte do processo do adolescente. Quantas vezes vocês, como adolescentes, não cochilavam? Não estou falando na aula, tá? Eu estou falando fora de sala de aula, porque a gente já disse aqui que ele quer mais tempo na escola sem aula. Mas talvez essa diversão para ele também se resuma a isso. Que espaços são esses que permitem com que eles trabalhem o corpo deles, com que eles joguem, com que eles brinquem com brincadeiras diferentes, desafios diferentes entre eles. E agora, sem smartphone na mão, quanto a gente não pode explorar o corpo desse adolescente? E por último, não menos importante, olha que interessante, ele pede alimentação de qualidade, com custo baixo, para que ele consiga ficar mais tempo na escola. Parece até caricato, né? Mas a prática, o que ele está pedindo é que a escola seja como a casa dele. Porque na casa dele, ele abre o armário e pega uma comida que ele não precisa pagar. Porque aquele é o espaço de conforto dele, quem pagou foi o pai ou a mãe. Mas na escola, tudo que ele pega, ele precisa pagar. E ele entende que nas conversas que tem em casa, que isso custa. E que isso atrapalha o orçamento familiar se ele passar o dia inteiro na escola. Porque ele vai ter que se alimentar várias vezes na escola. Então, como pedido, ele pede uma alimentação de custo baixo e com boa qualidade, para que ele seja respeitado dentro daquele espaço. Eu, certa vez, fazia um trabalho em cantinas, algumas questões que a gente tenta provocar na escola é que ela reveja o seu cardápio. Porque esse cardápio, muitas vezes, ele é igual todos os dias, durante anos. E esse adolescente, agora tem poder de fala. Quando ele era criança, ele levava o lanche de casa. Quando adolescente, já entra no misto entre levar o lanche de casa e comer na cantina. Mas se a cantina serve a mesma coisa todos os dias, será que ele vai ter ânimo de comer todos os dias, ter disponível para ele exatamente as mesmas opções? Então, e eu sei que nas escolas de vocês, preços de cantina é o ponto que os adolescentes falam. Se você parar para perguntar como é que está a nossa cantina, pode ter certeza. Vai vir resposta, custa caro. E eu não estou dizendo que eles estão certos. Né? Eu estou dizendo que a percepção deles é lidar com a cantina da escola, com a alimentação da escola, como lida na casa dele. Então, a gente precisa pensar em alternativas dentro da escola para que a gente ofereça tempo, espaço, modelos de aulas diferentes, diversão, num espaço divertido, num espaço que fale com a linguagem visual que ele gosta, que permita com que ele faça outras ações dentro da escola, com uma infraestrutura adequada para ele, e que a gente, para que ele use esse espaço, tem que ter uma alimentação de qualidade, com um custo adequado para que ele fique ali dentro. Esses 6 pontos amarram os principais desejos que esses adolescentes têm, e que eles falam isso para as escolas. Só que muitas vezes a escola trava e para pensar, peraí, se eu deposito dinheiro para fazer isso tudo, como é que eu vou trabalhar a aula com ele? Para que ele tenha um bom desempenho numa avaliação depois. E eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir a partir de agora. Vamos lá, 2 pontos dentro dessa minha fala. O primeiro é uma relação de dinheiro. Isso é importante falar para a escola particular. Talvez, não é talvez, é com certeza. O segmento da escola que traz melhor resultado financeiro é o ensino fundamental anos finais. Nesse segmento, você, se tem salas completas com alunos, salas cheias, você tem uma relação adulto-aluno
muito maior, quer dizer, eu tenho mais alunos por uma quantidade de adultos, porque eu tenho mais alunos numa sala para um professor. Apesar desse professor ganhar uma hora-aula maior do que o ensino fundamental 1, anos iniciais, ou educação infantil, você não tem duplicidade de aula, porque você percebe, no ensino fundamental, anos iniciais, você tem o seu professor dentro da sala, mas se você entra com aula de educação física, esse professor, como ganha para poder trabalhar na escola durante 4 horas e meia, 5 horas por dia, quando você dá uma aula de educação física, esse professor sai da sala de aula e você está pagando uma aula duplicada. Você está pagando também para o professor de educação física. Se você tem aula de música, outra aula duplicada. Se você tem aula de inglês, outra aula duplicada. Se você tem aula de arte e que não é o professor, outra aula duplicada. Com quantas aulas duplicadas você paga por semana? Quando você vira para o ensino fundamental anos finais, não funciona mais assim. Você tem uma aula data e uma aula paga, e acabou. Porque esse professor ganha por hora. Então, a sua relação ainda financeira é ainda melhor. E mais, quando esse estudante vai para o ensino fundamental anos finais, ele paga mensalidades maiores. Então, nesse segmento, você ganha, é o segmento que você ganha proporcionalmente melhor resultado financeiro. Mais do que o médio, porque no médio os salários são maiores. Ah, e com detalhe, a sua infraestrutura não é mais igual à das crianças menores. Você não precisa mais entregar infraestruturas caras, como parques, como pinturas especiais, como jogos, como os materiais. Você deixa de entregar isso tudo. Então, o que de fato você está entregando para esse estudante é um espaço, mais nada. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem dentro da escola. Quando a gente para pensar nessa relação financeira, a gente também pode parar para pensar no que eu estou devolvendo para esse meu adolescente. Será que não cabe dentro do meu orçamento um processo de melhoria para que esse estudante fique o ciclo completo comigo? Já que eu invisto tanto no mais novo, e muitas vezes o que eu falo é, não, eu realmente preciso investir na criança pequena, senão ela não fica na minha escola para frente. Eu tenho uma criança menor, porque ela fica na minha escola para frente. Será que ela fica de fato? Ou será que em algum momento ela perde? Quanto tempo em média estuda um aluno na escola? A cabeça da gente sempre fala assim, não, mas a família do Antônio completou aqui. Não, foi a família do Antônio. Eu quero entender quantos. Se você já fez a conta de quantos, será que se a gente entregar uma melhor qualidade de infraestrutura para esse meu adolescente, eu não mantenho ele dentro da escola durante mais tempo, mais anos, justamente nos segmentos onde eu posso ter melhor retorno financeiro? Eu não estou nem falando de projeto educacional, de retorno financeiro. Então, com isso, eu desmonto a questão financeira, o investimento nessa infraestrutura para ele, de fato, mantém esse estudante mais tempo na escola. Mas não é só isso. Tá? A gente precisa entender que quanto mais eu trabalho, o quanto melhor eu trabalho essa integração desses estudantes dentro da escola, porque eu entreguei espaço, tempo, horário adequado, projeto, trabalho que a gente fale, quanto mais eu faço isso, melhor eu trabalho o acolhimento de quem chega, melhor eu trabalho o protagonismo do estudante, melhor eu trabalho a relação entre eles. E quanto melhor a relação entre eles, menos turbulência, menos violência, menos bullying, menos saber bullying. Quanto mais afastados eles são, quanto menos eles falam, menos se escutam. Quanto menos se escutam, mais se atacam. Esse é o processo de trabalho que existe em todo adolescente, em toda escola no ensino fundamental 2 e médio. Quanto mais eu silencio ele, mais eu tenho a impressão de que ele está controlado, mais ele está fazendo sem que eu veja. E aí, gente, é um caldeirão que vai explodir.
A senha e a arma para que a gente possa trabalhar esse processo não é o silêncio, é abrir espaço dentro da escola para fazer aquilo que eles pedem para vocês. Tempo, tempo de conexão, movimento, infraestrutura, aulas onde eles falem mais do que escutem, atrações, diversões, é o que ele quer utilizar dentro da escola. Perfeito? Bom, isso vai de encontro com essa nova realidade da família. Por quê? A família desse adolescente também tem seus interesses pessoais. E será que essas famílias têm esse tempo de conexão com eles? Eu acho que não. Eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade onde a menor parte das famílias dedica tempo de fato de integração. A maior parte delas dedica distância, traduz atenção por presentes e objetos de uso e não experiências. Quando a gente traduz isso por objeto de uso, a gente começa a perceber que a gente tem uma proximidade maior desse adolescente com tecnologias e jogos e uma distância maior entre ele e pessoas. Então, como a escola pode trabalhar isso? Construa aquilo que a gente conversou até agora. Tempo, espaço, para que ele fique dentro da escola, com metodologias de aprendizagem próprias para isso. Perfeito? Beleza. Então, a gente está entendendo aqui um caminho, né? Que o caminho da gente é adequar a escola para que isso aconteça. Então, eu tenho um alerta para poder caminhar para a parte final, tá bom? O meu alerta é: não tragam essa minha resposta das pesquisas que eu fiz com essas escolas que eu trabalho, essas 2.398 respostas, como sendo verdades absolutas que representem fielmente o que tem dentro da sua escola. Não trate dessa maneira. Mas tenha uma certeza: cabe sim à gestão o processo de escuta. Cabe sim à escola e aos professores o processo de escuta. Cabe a vocês organizar formas de entender e escutar esse adolescente, seja por falas dentro da sala de aula que são anotadas, seja por pesquisas realizadas por vocês, seja por críticas a materiais educacionais, a projetos pedagógicos, seja perguntas sobre o seu presente, sobre a sua qualidade de vida de hoje e sobre o que eles entendem de futuro, seja por abertura de espaço de fala, onde vocês de fato registram o que eles estão falando. Essa compreensão não sai em uma hora de conversa, ela sai ao longo de um tempo de integração. Então, é necessário que as escolas, lideradas pela gestão e pela coordenação, mas executada pelos professores, cheguem próximos a esses estudantes. É extremamente necessário que isso aconteça. Então, como é que a gente pode transformar a escola para isso? E olha só como isso cabe aos professores também. A gente está dizendo aqui que uma parte, eu já expliquei bastante aqui sobre essa parte de infraestrutura, que não cabe ao professor, eu sei disso. Mas tem uma parte que cabe ao pedagógico da escola. E essa parte eu chamo de projeto educacional. Esse projeto educacional, ele, por mais que seja uma idealização da gestão, se ele não for provocado pelos professores e pelas coordenações pedagógicas, a gente perde força dentro da escola de execução. E esse projeto, ele tem um tripé muito, muito claro para mim. Esse tripé é, número 1, a construção de um currículo que represente o que o meu estudante deseja. Eu sei que vocês têm uma imposição muito forte da quantidade de disciplinas que são exigidas que vocês têm no currículo. Eu entendo isso perfeitamente. Eu não estou aqui para discutir sobre isso. O que está dentro da BNCC, o que está dentro do material didático, que é cobrado no Enem, eu entendo perfeitamente.
Porém, nós podemos, como escola, adequar esse trabalho para um currículo nosso, onde nos aproxime da nossa realidade local, da nossa comunidade. Uma escola que está no interior de uma cidade do Nordeste tem uma necessidade de adequação de currículo diferente de uma escola que está próxima ao litoral do Sudeste. É natural que isso aconteça. Cabe a gente analisar essas disciplinas, seus conteúdos, e aproximar esses conteúdos a um currículo adequado para a gente. É óbvio que eu preciso escutar esses estudantes para entender seus interesses. Pouco tempo atrás, uma escola fez uma pergunta para mim: olha, Denis, a gente está percebendo aqui dentro que tem um número de alunos que estão prestando vestibulares para universidades públicas vem diminuindo na escola. E a gente tem uma ação de pré-vestibular muito importante. E mais, esses estudantes que estão prestando vestibular para o ensino público, eles estão procurando carreiras que não são as carreiras mais difíceis deles serem aprovados, como medicina, algumas engenharias. Eles estão procurando carreiras que, teoricamente, são mais fáceis de ser aprovado no ensino superior. E eu quero entender como a gente pode trabalhar com esse estudante para isso, para fazer com que ele entenda sobre isso. E a pergunta que eu fiz para a escola foi assim: mas você sabe se o seu aluno quer fazer essa carreira mais difícil? Você sabe se o seu aluno quer estudar na escola pública, na universidade pública? Você sabe se o pai do aluno está estimulando ele a estudar na universidade pública ou não? Enquanto a gente não tem essa resposta, tudo que a gente fala aqui dentro pode ser uma mentira. Então, o que a gente passou a desenvolver foi uma pesquisa, que inclusive eu não tenho resposta dela porque ela está em andamento exatamente nesse momento, mas que vai trazer para a gente uma resposta dos estudantes e dos pais, dizendo para a gente assim: olha, tudo bem, vai fundo, trabalhe isso dentro com o meu filho, que eu apoio a escola. Ou o estudante diz assim: eu não quero isso, eu quero estudar aquilo. Se não, é capaz da escola desenvolver um currículo de trabalho com um nível de profundidade que esse aluno não quer. Vocês entendem como é importante a gente cruzar o currículo com a necessidade e com não só a necessidade da comunidade que trabalha com a gente, mas também com como é que eu posso dizer, com as intenções de trabalho de onde eu estou, com o direcionamento de onde está indo a minha economia local ou para onde meu estudante está indo. Eu preciso constantemente analisar o desenvolvimento da minha comunidade para poder entender como eu adequo esse currículo para ele. O segundo ponto estão as metodologias. Essas metodologias são aquilo que eu preciso fazer na escola para fazer com que esse currículo dê certo. Se eu tenho uma escola mais focada em avaliação, em vestibulares, por exemplo, talvez eu precise ter metodologias que levem esses estudantes a trabalharem mais próximos das avaliações de vestibulares que ele vai ter. Mais uma vez, eu preciso estudar onde ele está, para onde ele quer ir, para poder aproximar com o meu professor metodologias para que ele aprenda a trabalhar da maneira com que esse estudante precisa. Agora, se eu tenho uma escola que não tem a vocação para vestibulares, porque existem essas escolas que não têm vocação. Eu não quero fazer o meu currículo focado em vestibulares. Eu quero fazer o meu currículo para o meu estudante ocupar um outro espaço de empreendedorismo, um espaço de arte. Existem essas escolas. E elas têm sucesso dentro do seu público. Para essas escolas, a metodologia tem que ser outra. Então, eu tenho pacotes de metodologias que são diferentes conforme a adequação do currículo. Então, o projeto da escola ele se sustenta. Eu falei em 3 pontos, até agora eu falei 2, né? Um ponto é o currículo, um ponto são as metodologias. E o terceiro ponto são as avaliações. Como eu, como escola, estou trabalhando as avaliações desses estudantes. Como eu, como escola, trabalho avaliações que conversem com o meu currículo e com a minha metodologia. Se eu trabalho numa escola que se diz uma escola
humanista, que escuta os alunos, que trabalha com uma proximidade com esses estudantes como protagonistas, etc., a minha avaliação não pode ser sua prova. E mais, a minha avaliação de trabalhos não pode ser a mesma avaliação de quando eu era estudante. Eu lembro muito bem quando eu era estudante. Grupos de 4 estudantes, um levantava um cartaz, uma folha de papel pardo ou uma cartolina, um outro falava e 2 ficavam atrás. Era isso. E a nota é igual para todo mundo. Como é que o professor sabe quem trabalhou e quem não trabalhou? Ele vai medir pelo quê? Então, nós precisamos construir instrumentos de avaliação que observem comportamentos, integrações, dedicação e um sem número de outras características desses estudantes que não são só reflexo do que acontece dentro de uma prova. E essa avaliação tem que estar de acordo com a metodologia que o professor trabalha e de acordo com o currículo que eu tenho. Então, a minha avaliação, se eu tenho uma escola que é vestibuleira, trabalha para vestibulares e Enem, essa minha avaliação tem que ser composta por muitos simulados. E está tudo bem. Agora, se eu tenho uma escola que não tem somente esse foco, que o foco está aberto, eu tenho que equilibrar o processo de avaliação. E se eu tenho uma escola que é mais humanista e que não tem o foco prioritário, a avaliação tem que ser outra. Então, o meu projeto de avaliação precisa permitir com que esse estudante seja percebido por quem ele é dentro de uma escola que entrega para ele aquilo que que a comunidade deseja. Então, para transformar essa escola, eu tenho que partir desses 3 pontos: currículo, metodologias e avaliação. E como é que eu começo a analisar isso? Pesquisas, onde eu escuto os meus estudantes, para poder entender se esses meus estudantes, o que eles querem, o que eles desejam dentro da escola. Eu expliquei aqui que nas pesquisas que eu fiz, nessas 2.398 respostas analisadas, o que eles querem são mais tempo na escola sem aula, início mais tarde ou término mais cedo, melhoria da infraestrutura para ele e não para a escola. Bem-estar, quer dizer, aulas diferentes da expositiva. Diversão, uma escola que não se resume a espaço de aula. Diversão. E, por último, alimentação. Um custo adequado e boa qualidade para permitir que ele fique na escola mais tempo. E na sua escola? Qual é a resposta que os seus alunos dão para que você finalmente consiga adequar o seu projeto? Perfeito? Bom, está conversando aqui há 45 minutos. Esse é o tempo que a gente dedica para poder bater papo aqui dentro do Aluno Pode. E esse é o tempo que, para mim, é um tempo ideal para que vocês também possam compartilhar esse vídeo com seus outros educadores e a sua equipe também da escola. Alguém tem alguma pergunta, contribuição? Perfeito, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação. Esse vídeo vai estar disponível dentro da plataforma da gente, e estará disponível para que vocês tenham acesso também. Isso que eu conversei com vocês, dentro da plataforma, a gente também vai colocar por escrito esses pontos, tá bom? Gente, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Espalhem esses vídeos para os seus professores e para a sua equipe pedagógica também. É muito importante que eles entendam um pouco mais sobre essa relação entre os adolescentes da escola. Deixa eu encerrar aqui a gravação e desejar uma ótima noite para vocês. Gravação encerrada aqui. Pronto. Boa noite, obrigado, Denis, pelas palavras aí, foram muito interessantes.